Telespectadores, nós vamos ter hoje nesse programa um convidado especial em alusão ao Dia Mundial da Água. O Dia Mundial da Água ele é um evento de uma semana, de um mês, porque vocês todos sabem que a água é indispensável não só como alimento, mas também como um lubrificante no nosso organismo, que contém mais de 95% de água na sua composição celular. Portanto, aí basta dizer isso para saber a importância da água. Mas nós estamos hoje, o nosso convidado aqui, ele é ligado diretamente à questão da água, principalmente da água de Joinville. É um profissional da área da geografia, um geógrafo, é professor da Univille, ele também leciona, ele é catedrático lá em Florianópolis, provavelmente na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois o nosso convidado vai dar uma explicação melhor. E ele também participou como profissional de carreira da Prefeitura Municipal de Joinville na questão da formulação da política das águas de Joinville. Então ele tem uma ligação com a AMAE, Agência Municipal de Regulamentação da Água, e também participou da transposição entre Casan e Águas de Joinville, Companhia Águas de Joinville. Mas isso eventualmente o programa vai tratar, ele vai explicar melhor, porque nada melhor do que uma boa informação. E esse é o nosso top principal do programa, educação ambiental com boa informação. Você, telespectador, você precisa estar bem informado para dar conhecimento a teus parentes, aos teus amigos, da situação, da organização da sociedade, principalmente da sociedade onde nós nos inserimos, que é a Grande Joinville, que tem mais de 500 mil habitantes. E olha, precisa muita água para essa gente e a cidade está crescendo assustadoramente. Então, apresento vocês o geógrafo Naum. Prazer. O Naum ele vai falar um pouquinho da vida profissional dele, do que é a geografia, o que é esse profissional geógrafo, é isso? Geógrafo? É isso, geógrafo, exatamente. Então explica um pouco para o telespectador como é que você chegou a se formar geógrafo, quem é que te motivou e se essa profissão realmente é uma profissão importante para a sociedade brasileira. Eu diria que, como dizem os colegas, o geógrafo é um especialista em generalidades. Né? E o que me levou ao caminho da geografia foi já algumas questões ligadas à minha infância, à minha formação. Eu tinha contato com uns livros de geografia do meu irmão, um livro editado por Haroldo de Azevedo, que era ainda da geografia antiga, um processo bastante descritivo do Brasil e do mundo. E isso me cativou, muito embora eu tenha depois feito um curso de mecânica, eu sou técnico mecânico também, tenho essa visão, digamos assim, da tecnologia. Isso me auxiliou muito no meu processo de formação. E experimentei a mecânica, não tive intimidades com a mecânica industrial. Abriu então a possibilidade de fazer um curso de geografia em Florianópolis. Eu acabei sendo da primeira turma do bacharelado da geografia, exatamente no ano em que a profissão foi regulamentada. É uma das profissões técnicas mais antigas da humanidade, muito ligada à história. Então, o tempo é um nosso parceiro importante no processo de análise, de tentar compreender como é que se dá essa relação sociedade-natureza. Essa é a função, digamos assim, o objeto do geógrafo, ele trabalhar nessa interface entre sociedade e natureza, tentando compreender, de um lado, como a sociedade funciona. E as possibilidades de trabalho nessa área são grandes, né? São muito grandes ultimamente. Pode me dar algum exemplo de trabalho, geógrafo? Por exemplo, nos setores de análise ambiental, na elaboração de estudos ambientais para estudos de impacto ambiental. A Prefeitura de Joinville é um grande empregador. Eu sou o primeiro geógrafo da Prefeitura de Joinville em 84. Hoje nós somos em quase 12 geógrafos. A Prefeitura vem reconhecendo a importância desse profissional que faz exatamente essa ligação entre os engenheiros, arquitetos, economistas, sociólogos, psicólogos, geólogos, oceanógrafos. Então nós temos esse trânsito muito facilitado pela nossa formação. Muito bem. Feito essa apresentação do nosso convidado, eu gostaria de entrar no tema então da água, já que nós estamos apresentando o programa inédito, mais as repetições, as reprises, dentro da Semana Mundial da Água, do Dia Mundial da Água.
Professor Naum, e como é que fica a situação da água em Joinville? Nós estamos passando quase um mês e meio sem grandes chuvas, sem grandes precipitações. Correto. Foi um mês de baixíssima precipitação, que começou já no finalzinho, meados de fevereiro. Eu sou um captador de água da chuva, meus reservatórios estão todos no fim, zerou tudo. E eu espero que amanhã, à tardinha, à noite, eu possa enchê-los novamente. Como é que fica uma cidade de 500 mil habitantes com uma cota assim tão apertada de fornecimento de água? Nós estamos produzindo, me corrija se eu estou errado, nós devemos estar produzindo no Cubatão algo como 1,8 metros cúbicos por segundo. Por volta disso. Talvez um pouquinho mais. Um pouquinho menos até. Um pouco menos. Nós estamos com 1,10... 650, só 550 no Piraí. No Piraí. No Piraí. Então, e a demanda é cada vez mais solicitada, nós já estamos apertados, nós construímos em Joinville grandes reservatórios, 8 milhões de metros cúbicos, de litros de água, né? Isso para encher paralisa todo um bairro enquanto essa coisa não enche. Então, me explica como é que são esses mecanismos. Mas vamos falar com o professor Naum, dentro da sua cátedra, o que ele ensina para os alunos que perguntam as questões de Joinville. Bom, nós temos aí uma situação, nesse último verão agora, atípica. Vendo agora os dados de precipitação dos últimos 15 anos, nós temos uma sequência já de anos de verões de baixa precipitação. Especialmente esse ano nós estamos saindo agora de um processo de influência do fenômeno climático global Laninha, que ao contrário de El Niño, quando El Niño se manifesta, muita chuva, né? Muita chuva aqui no sul do Brasil. Quando Laninha se manifesta, que o efeito maior dela foi até o mês de dezembro, mas os efeitos continuam. A previsão que eu estava vendo no Centro de Meteorologia do INPE, provavelmente vão se prolongar até maio desse ano. Daí, então, nós tivemos uma precipitação baixa nos meses de janeiro, fevereiro e ainda agora no mês de março. E agora nós vamos entrar num período que já é da série climática, nós estamos no outono aqui na nossa região, os níveis de precipitação, os níveis de chuva caem. É o nosso menor nível de chuva, exatamente no outono. Agora, nessa época. Então, o que eu explico para os meus alunos? Nós normalmente temos no nosso sistema de captação, nossos mananciais, tanto Piraí quanto Cubatão, uma boa cobertura de vegetação. Isso é um aspecto extremamente positivo. A cobertura vegetal dos mananciais de Joinville é invejável comparada com outros. Essa cobertura vegetal, quando ela recebe essa precipitação normal, na faixa de 500 milímetros em janeiro, 400 em fevereiro, 300 em março, ela já começa a cair, o manancial fica abastecido. É como uma esponja que fica umedecida. Então, quando chega o período de seca, não vou dizer seca, mas de estiagem, de baixa precipitação, que é o outono, o manancial tem capacidade de suprir a demanda de água por um bom período. Qual é a capacidade? Quantas semanas? 3, 4 semanas? Não, mais. Nós conseguimos passar os 3 meses do outono, principalmente o manancial do Cubatão, esse passa o outono. Excepcionalmente, ele tem algum problema de volume de água. Mas nós já chegamos a 4 metros cúbicos de água no Cubatão. Já, em períodos críticos de estiagem. Quando foi em 78? Eu não lembro agora, por aí. Eu sei que chegou em 4 cúbicos. Agora, o do Piraí não. O Piraí, ele tem uma bacia hidrográfica pequena. Sim. Se comparada com a do Cubatão, que chega perto de 500 km². A do Piraí chega a 1/4, menos de 1/4 da bacia do Cubatão. Tem menos fôlego, né? Então, ela tem menos fôlego. Então, o manancial do Piraí, a estação do Piraí, essa sofre. Normalmente, não precisamos ter períodos de seca, de baixa precipitação em janeiro, fevereiro, que para ter esse problema. Mas nós estamos em período crítico atualmente. Eu diria então, pela precipitação que o povo, o consumidor de água, não pode mais ficar lavando calçada, carro, e tem que ter muita parcimônia com a água. Ainda mais que é uma água cara, que passou dos 10 cúbicos, ele já vai num preço lá em cima. Mas eu vejo que tem muita gente que não se tocou ainda, não caiu a ficha. Não percebeu. Hoje quem percebe a falta de água, ou digamos assim, essa dificuldade do abastecimento, são as pessoas que moram onde? Nas pontas de rede
e nos pontos mais elevados. Isso, eu moro no Floresta, na cota 40. Sim, eu moro na Anita Garibaldi, numa pequena elevação. A gente já sofre há muito tempo com oscilações da pressão. Isso. Tem períodos do dia que eu tenho menos água, alguns dias acabo tendo 1 hora, 2 horas sem água, mas percebo essa oscilação. Imagino quem esteja em pontos mais altos vai ter desabastecimento. E as caixas novas, esses novos reservatórios que foram construídos, eles foram também acima da cota 40 ou eles estão também na cota 40? Eles estão por volta da cota 40, cota 50, né? Por aí mais ou menos. Isso já historicamente já faz parte do folclore, do planejamento. Não, da cultura de Joinville. Da cultura de Joinville. Isso, Os reservatórios, na época, desde o SAMAI, o Sistema Municipal, depois Casan, agora a Companhia Água de Joinville, são todos eles construídos nessa cota. Por esse motivo foi estabelecida a cota 40. A cota 40 como referência para ocupação. Legalmente, judicialmente, a SAMAI e depois a Casan, eles não tinham a obrigação de fornecer água acima da cota 40. E se entrasse com uma ação judicial em cima do órgão, o órgão tinha aquela garantia da cota 40. Ele garantia até ali. E ninguém ganhava. Não, aí Se você quiser construir acima da cota 40, você tinha que pôr um booster particular. Conta e risco, exatamente. Né? Bom, nós estamos agora em Joinville com um tsunami na construção. Nós licenciamos na Fundema nos últimos 2 anos quase que 200 prédios, mais grandes complexos como Minha Casa Minha Vida. E esses conjuntos que abrigam aí centenas de pessoas são novos consumidores de água que não estavam previstos nessa região. Será que isso não será um fator perigoso no desabastecimento das regiões tradicionais, quando você coloca um booster num prédio desse para chupar a água da canalização? Porque tem gente que está fazendo isso. Eu tive informações que o cara ele não engata simplesmente o cano da água de Joinville na rede, ele engata um motor no cano e o motor puxa a água lá de dentro. Ele acaba prejudicando. Isso é um crime. Sim, isso é um crime, porque ele é privilegiado, ele vai tirar a água dos outros e vai manter as caixas, as cisternas tudo cheias. Isso é uma possibilidade. Isso é uma sutilidade da construção civil, né, da desonestidade, inclusive, do ser humano, que é inerente ao ser humano, e, logicamente, são coisas que deverão ser analisadas daqui para frente. Mas nós estamos encerrando esse primeiro bloco, não, e vamos voltar em seguida com os nossos telespectadores. Continuando com o programa Ecologia em Ação, na agradável companhia do geógrafo Naum, nós estamos debatendo a questão da água em Joinville, da insegurança ambiental que a água pode promover, as questões jurídicas que podem surgir em relação à falta da água, à escassez. Mas, professor Naum, as 2 bacias hoje, elas vão aguentar até quando a população que está em crescimento constante? Nos estudos que eu tenho acompanhado, inclusive agora que deve estar sendo publicado, já homologado, o Plano Municipal de Saneamento, foi feito nos dois componentes, água e esgoto. Nós temos condição de abastecimento até 2030, que é o horizonte do plano, o município consegue prover a cidade de água. Para que população? Fizemos 2 projeções, para 850 mil habitantes e para 1 milhão de habitantes. Até 2030. 2030. Então podemos ter esses 2 cenários. Sim. Evidentemente que nesses 2 cenários, outros mananciais estão sendo considerados também. O rio Piraberaba é uma alternativa, o rio Itapocu é uma alternativa, muito mais distante, porque nós temos que pensar no contexto regional também, que Araquari, grande parte do desenvolvimento de Joinville agora está se espraiando para Araquari. O próprio rio Piraí, em 2 pontos de captação do rio Piraí, agora já na região de planície, próximo à planície do rio, que podem também servir de reforço para o tratamento, a estação de tratamento do Piraí. Essas áreas novas previstas para depois de 2030 são áreas que foram consideradas pelo Ministério Público Estadual como passivos ambientais.
em função da quantidade de agrotóxico que vem sendo lançada nas quadras de arroz irrigado há mais de 70 anos nessa região. Então é passivo porque todo ano há um acúmulo de agrotóxico e nós começamos na década de 50 com o uso do BHC, do DDT, de agrotóxicos bastante perigosos, cancerígenos, e eles estão armazenados lá nesses solos contaminados. E quando a água desce da serra, ela desce cristalina, limpa, pura, virgem. Entra na roseira, recebe uma carga tóxica. Quando ela sai, ela vai para o rio, contaminada, com peixes mortos, com carcaças de insetos, enfim, toda aquela sujeira, inclusive o esterco dos marrecos, que hoje você tem. Usa para fazer o controle de pragas, no controle biológico. Né? Mas quando se lança algum inseticida, de repente morre também muito inseto, isso vai para o rio. E, logicamente, entrando no rio há uma diluição. Sim, isso vai ter que fazer uma análise para poder se... Exatamente. Então, a grande dúvida seria se os sistemas atuais do filtro russo, eles teriam condições de tirar os agrotóxicos nesse processamento. Eu acredito que não. Aí nós temos que investir também em tecnologia de tratamento. Nós temos, primeiro assim, o filtro russo tem uma característica de trabalhar com sistemas de águas limpas de baixa turbidez, pouca matéria orgânica, então ele tem essa característica. Necessariamente vamos ter que trabalhar com outros tipos de tratamento. Processos de flotação, usando microareia. Eu visitei carvão ativado, né? Algumas coisas, nós temos várias soluções nesse sentido. Evidentemente que a utilização de cada um desses mananciais deve ser precedida de um estudo de qualidade, da qualidade do ambiente, da qualidade do corpo hídrico, da qualidade dos rios, e inevitavelmente, isso aí já é assim uma visão de futuro, o choque entre o uso de recursos naturais e a ocupação de espaço vai se dar naturalmente. Então, algumas demandas, digamos, essa necessidade de uso de recursos naturais, especialmente recursos hídricos, pode ter algum impacto futuramente, sim, a longo prazo, no processo de ocupação do espaço. Isso é inevitável. Na medida que a disponibilidade de mananciais superficiais é limitada na região, então aí ganha muito corpo os comitês de bacias hidrográficas, que eu acho que é a forma mais efetiva da sociedade participar do processo de gestão das águas. De outro lado, a região tem uma fraquíssima disponibilidade de água no subsolo. Nós temos mananciais de subsolo com vazões muito baixas para abastecer. Já tivemos problema também de compactação, de subsidência, né, do solo. Então, isso nós temos que analisar. E aqui nós temos o problema da cunha salina. Certo. Porque, muito embora muita gente diga que não, mas Joinville é cidade costeira. Exatamente. Chamam Joinville de cidade interior, mas não, nós estamos aqui no fundo da Baía da Babitonga. Exatamente. Então, a cunha salina pode contaminar esse lençol subterrâneo que nós temos aqui, como já acontece na Flórida, por exemplo. Parece que as companhias que fazem tratamento da água são obrigadas a apresentar nas contas das águas uma análise constante da qualidade mensal das águas. Então, logicamente, por enquanto não tem aparecido agrotóxico, apesar de a gente ter dentro da APA do Rio Quiriri do Cubatão, a APA que ainda não foi regulamentada, né? O uso ainda está um pouco solto, né? Mas a aplicação de herbicida nos bananais e nos caminhos é muito grande, né? A companhia, pelo que eu tenho conhecimento, ela faz, dentro daquela bateria de análises que faz diariamente, faz de hora em hora algumas análises, e faz mensalmente e semestralmente outras análises. Por exemplo, essas análises de agrotóxicos são periódicas, anuais, a cada duas vezes por ano. São caríssimas, né? São muito caras, exatamente. Então, por conta disso, elas são feitas poucas análises no ano. Até então, não tem registro de presença de agrotóxicos na água captada. Nós temos que levar em consideração que também muitos dos agrotóxicos agora, se eles são degradáveis, né? Mais rapidamente. Eles reagem com a luz do sol, com a radiação ultravioleta, eles se degradam, eles têm um tempo de vida muito curto.
Isso. Então, e nós temos um outro fator positivo, no nosso caso aqui, que é normalmente a precipitação intensa, a chuva intensa, uma grande vazão. Então, a diluição no corpo hídrico é bastante grande. Então, as taxas de concentração, se houverem, é na ordem do milionésimo de partícula admitida nas normas. Né? Vamos deixar então um recado para os nossos telespectadores, no sentido de que a tua visita aqui no nosso programa, ela vai deixar um recado importante, que seria a parte da educação ambiental, a parte da economicidade da água. Então eu gostaria que você, como professor, que é muito solicitado justamente para apresentar esses questionamentos da água, o que é primordial para que o joinvilense tenha o conforto de ter água sempre nas torneiras, de boa qualidade, que nós somos privilegiados nisso. É um uso extremamente racional. Eu acho que as pessoas têm que aprender a usar água. Não é porque nós temos uma quantidade de água grande na região que podemos fazer usar essa água sem parcimônia. Esse é o primeiro aspecto. Então, assim, aquela coisa de varrer o chão com a mangueira, desperdiçar água. Agora nós temos aí o verão, os nossos verões são quentes. Hoje um problema sério que aumentou muito o consumo da água são essas piscinas de plástico. Isso, que a pessoa abastece 1.000, 2.000, até 10.000 litros de água, usa 2, 3 dias e descarta essa água, porque esses equipamentos têm dificuldade de tratamento, não é como uma piscina convencional que você pode fazer o tratamento. Então essa água que essas pessoas usam com lazer, elas acabam faltando nas pontas do sistema para as pessoas que precisam usar água para satisfazer as suas necessidades diárias. E você não acha que é importante também que todas as residências, em todos os lugares, deveriam ter reservatórios de água? Isso é extremamente importante nas condições do sistema atual. O ideal é que não tivesse, que o sistema pudesse abastecer a todos com regularidade e continuidade ao longo das 24 horas do dia. Só que nós não vivemos no paraíso. Nós temos uma situação... Cada um tem que fazer um investimento Tem que fazer aí. E cada um tem que fazer da sua parte. Porque é uma choradeira também. Ficar reclamando que não tem água. Aí você pergunta, mas e a imprensa, infelizmente, não pergunta isso. Você tem caixa d'água na tua residência? Algumas pessoas até têm, mas às vezes ela é subdimensionada. 200 litros não é... É difícil, considerando que nós temos hoje, assim, a demanda no Plano Municipal de Saneamento revelou uma coisa importante. A média do uso de água diário que a técnica usa é na ordem de 150 litros por habitante. Isso. Os nossos hábitos de consumo aqui são na ordem de 200 litros por habitante dia. Para quem não tem piscina, né? Para quem não tem, isso é para uso diário, cotidiano. Então, exatamente. Isso é extremamente importante que as pessoas... E eu gostaria também do teu parecer, e que você fortaleça esse pensamento, é sobre a captação da água da chuva, para uso terciário, para um uso não potável, para abastecimento de caixa de descarga de sanitário, para irrigação das plantas no jardim, nos gramados. Isso eu acho que é também, e talvez até a Companhia Água de Joinville pudesse até subsidiar ou incrementar ou fazer um trabalho de encorajamento nessa área. O subsídio é complicado, porque essa conta acaba sendo distribuída para todos, né? Mas, sob o ponto de vista da ação institucional, eu acho que isso é extremamente relevante. Na casa da família, minha sogra já usa há muito tempo a captação de água da chuva, substituiu a varrição de mangueira do jardim por água da chuva, que ela capta, armazena em reservatórios e usa no... Com uma bomba? Um balde ela tem pressão mesmo. Suficiente? Com balde. Um balde mesmo, não precisa ter bomba. Evidentemente que em algumas situações, para você usar na sua rede hidráulica interna, descarga de vaso sanitário, você tem que ter 2 redes em casa e fazer o bombeamento para uma caixa d'água à parte, para que essa água possa ser utilizada. Mas se você tiver um pé direito que comporte uma colocação da caixa d'água mais alta, você tem pressão suficiente para todos os usos. O problema só é a captação da água da chuva, você voltar a água para o reservatório. É uma energia que você vai gastar a mais, né? Que também nada impede de você ter uma bomba manual de vez em quando e ter um reservatório aqui e elevar água. Bom, soluções existem. Técnicas existem, mais caras, mais baratas. Hoje os sistemas de filtragem de água da chuva para retirar folhas, cisco do telhado,
Tem. Você vai nas casas de construção especializadas, você já encontra uns filtrozinhos bem interessantes, bem compactos, que você pode ligar direto na descarga da calha. Né? Ele já faz a limpeza ali naturalmente. Então, eu uso, na medida do possível, uso também a água da... Muito bem, nós estamos encerrando então esse segundo bloco, agradecendo ao nosso companheiro Naum, geógrafo. Importante essa profissão, gente, presta atenção, o que o nosso amigo Naum falou aí. E convidando vocês para o nosso próximo programa Ecologia em Ação. Até lá!